Bolsa acima dos 101 mil pontos e o alerta que isso nos traz. Bem-vindo ao canal Top Ações. Como sempre, já deixa o like no vídeo e se inscreve também no canal. Se inscreve que vale a pena ativando o sino, tá? Então, por que eu estou dizendo aqui um alerta que isso nos traz se a bolsa subiu? Que vai cair? Não necessariamente, ela pode sim cair amanhã, pode subir. No curto prazo a gente não sabe muito. O fato é que a bolsa, como eu digo inúmeras vezes aqui, ela está barata. E com o cenário melhorando minimamente, a bolsa pode sim disparar. Vocês lembram o último vídeo que eu trouxe no momento de caos da bolsa? Ah, a bolsa está caindo, pode cair mais, não sei o quê. Mas ao final do vídeo eu trouxe a visão da XP e dizia que concordava. A bolsa sim, ela pode chegar a 125 mil pontos no fim do ano, talvez no ano que vem. Em algum momento ela pode disparar quando a narrativa pessimista melhorar minimamente. Observe essa palavra, minimamente. As coisas só precisam dar medianas para a bolsa disparar. Vai disparar nesse ano? Não sei, talvez até seja bom que não dispare. É só a gente não entrar em recessão, já tá bom. A gente flerta, do jeito que a gente está flertando aqui com o perigo, mas não necessariamente mergulhando de cabeça, é excelente que os ativos estão baratos, precificando aqui o fim do mundo, e não está acontecendo o fim do mundo. Seja no exterior, seja no Brasil, a situação ainda está ali, ó, sob controle. Então, algumas questões, uma afetando individualmente algumas empresas, outra geral aqui, fizeram algumas ações subirem, né? Eu já vou comentar os principais pontos, tá? Inclusive envolvendo a Selic. E nós temos aqui a Raizen, por exemplo, olha como ela disparou 5,6%, sendo que a Selic nem diminuiu, nem falou-se que ia diminuir. Apenas, olha, um milésimo ali, uma linha de mudança no discurso, que para mim continua basicamente o mesmo entendimento no fim do ano. Isso aí já foi o suficiente para a Raizen disparar e a Cosan também. Então isso aqui já nos mostra que existe aquilo que eu sempre falo, um medo do mercado em relação a empresas que estão com uma alta dívida, principalmente aquelas com um projeto um pouco mais audacioso como a Raizen. Então será que não faz sentido não ficar com medo assim extremo de uma empresa dessa, porque o mercado ele exagera muito? E aí nós vemos outras empresas também subindo. Temos a Eletrobras, tá? Hoje já vou comentar. Temos alguma notícia aqui também em relação à Petrobras, meio ali escondidinha, mas eu achei positiva. Então a gente vê as ações da Eletrobras subindo cerca de 5%, com aceno positivo em relação à manutenção da privatização da Eletrobras. Vamos dar uma olhada. Então os presidentes da Câmara dos Deputados, do TCU e o ministro de Minas deram algum aceno positivo aqui em relação à Eletrobras. Então, primeiro a gente vê o discurso do Lula ontem, né, dizendo aqui que eles venderam a Eletrobras por 36 bilhões, esse dinheiro utilizado para pagar a dívida pública. Não existe sinais que vai baixar o preço da energia para o povo brasileiro. A gente tem aqui 40% das ações, mas participa das discussões, dos votos, né, em apenas 10%. E se quisermos comprar de volta os papéis, teremos que pagar o triplo do que seria desembolsado por uma empresa comum. Isso aqui é para o governo não recomprar exatamente, né? Porque senão seria uma privatização fake, né? Então, essa questão do voto aqui é polêmica, mas estava ali, já expliquei como é que funciona isso. Vai ser um pouco difícil ele caminhar para algo diferente disso. De qualquer forma, ele está reclamando dessa privatização, ele está querendo reverter. O ministro aqui de Minas e Energia concordou aqui dos 40% das ações poder votar em apenas 10%, ele acha absurdo, enfim. Já o ministro Bruno Dantas afirma ser legítimo o governo Lula querer debater essa questão, porém, ele afirma que não existe espaço jurídico para o Supremo Tribunal Federal rever a medida. Então, ele já meio que joga isso aqui para o infinito, né? Porém, tudo isso que nós estamos vendo ainda não nos livra 100% de ruídos na Eletrobras. No meu entender, como eu disse desde das eleições, eu acho muito difícil reverter essa questão aqui, mas é possível, né? Não é nada impossível no Brasil. O passado é incerto no Brasil, né? Diferente das leis das estatais, que eu achava muito mais frágil, muito mais fácil de ser quebrada, e foi aí o que fizeram, né? Então, vai ser um pouco difícil isso aqui, mas ainda não está livre. E aí a gente vê, então, lembrando, né, que esses discursos populistas nunca são bons para a população. A gente lembra que a Dilma veio na época falar que ia de reduzir o preço de energia para o brasileiro, o povo, não sei o que, fez aquele discurso lindo, inflado, e na verdade só diminuiu o custo de energia por pouquíssimo tempo. Logo na sequência, a conta veio muito mais pesada, então veio em dobro, o efeito bumerangue, né? E nesse período, quem que sofreu?
A Eletrobras. Então ela que pagou a conta sozinha, destruiu uma empresa no caminho, um rombo de quase 30 bilhões, a Eletrobras quase foi privatizada já no governo Temer, e aí destruiu uma empresa no meio do caminho, não adiantou nada. Então não adianta querer utilizar de intervenção de preços, não adianta, não é assim que o mercado funciona, tá? E aí nós vamos para a Petrobras, tem uma pequena notícia aqui que eu achei favorável, né, que é o Conselho da Petrobras rejeitando 2 indicados pelo governo para compor o colegiado. No caso aqui foi indicação do ministro de Minas e Energia, ou o próprio Alexandre Silveira, né, por conta, né, nos 2 casos, o comitê responsável por analisar os currículos alegou vedações estipuladas pela lei das estatais. Então, agora resolveram cumprir a lei das estatais. Até quando, não sei, mas já é um leve, pequeno, bom sinal aqui, né, que a Petrobras não está totalmente bagunça. E a gente vê algumas commodities também dando uma respirada, isso é bom para o Brasil, que é muitas empresas vinculadas a commodity, né, o petróleo acabou subindo com o risco da oferta aqui, pode ser, sempre essa narrativa, vai faltar petróleo, vai sobrar, vai faltar, enfim, eu sempre digo que o petróleo está a um bom preço, eu acho interessante, então isso aqui já deu uma impulsionada, além do ponto do alívio bancário, que aí é para todas as empresas, deu um leve alívio bancário aqui, né, mas o mercado está ainda um pouco cauteloso em relação ao cenário bancário aí mundial. E agora a gente entra no tema principal, que é a questão da taxa de juros e da briga aqui do governo com o Banco Central. A narrativa não mudou quase nada, fica a mesma coisa. Eu havia dito em vídeos anteriores que a narrativa do Copom parecia um pouco dura, mas a premissa era a mesma, de diminuir a Selic no segundo semestre, de acordo conforme for diminuindo a inflação, né? Conforme for controlando a inflação, na verdade. E o cenário é o mesmo. O próprio Haddad comenta aqui, né, que a ata do Copom ela está aqui realmente muito alinhada com o discurso anterior, porém mais harmonizado com o mercado, ou seja, frescurite, não umas frescurite de nada que não muda muita coisa. Lógico que a gente teve nesse meio tempo talvez uma melhora aqui, talvez não, tivemos uma melhora do cenário bancário aqui internacional, né? Deu uma melhoradinha, mas a inflação a gente nem teve aí as prévias ainda. Vamos ver como é que vai sair a inflação desse mês para entender se realmente estamos em risco de ficar com a Selic ainda alta por mais tempo ou se realmente vai seguir aqui o cenário planejado. O importante é ficar de olho na inflação e no arcabouço fiscal. Inclusive, o Haddad ele acenou aqui que amanhã vai ter uma reunião decisiva em relação ao arcabouço fiscal e já podemos ter novidades a qualquer momento. Isso aqui também ajudou a dar uma animadinha no mercado. Eles estão doidos aqui para ver esse arcabouço fiscal, então traz um ânimo positivo. E observando aqui a ata do Copom do dia 28/3 hoje, né, a gente vê que realmente talvez tenha sido mais uma escolha de palavra, uma harmonização, né, uma frescuritezinha, porque o discurso é similar. Eles comentam aqui a deterioração um pouquinho aqui no cenário externo, né, com o cenário bancário aqui, Estados Unidos e Europa, todo mundo tem que ficar de olho, na verdade já até uma melhoradinha agora, né? Em paralelo, a inflação segue persistente, o mundo aí correndo atrás de manter essa inflação, aumentando a taxa de juros. Eles traçam alguns cenários e análise de risco, eles comentam a expectativa em relação ao arcabouço fiscal do Haddad. Isso aí pode mudar tudo. Se o arcabouço vir bom, cara, as coisas podem voltar a andar nos trilhos, né? Porque tudo isso aqui passa, a inflação passa pelo descontrole de gastos, né? O Nine lá ele gastou muito, então se o arcabouço fiscal do Haddad vir bom, as coisas voltam ao normal e essa Selic vai poder de repente descer antes do previsto. Ou se ela vier ali neutra, pelo menos, a gente já segue aquele cenário base de diminuir lá no segundo semestre, não precisa de desespero, né? Em algum momento as coisas se normalizam. Então eles falam de tudo isso e aí eles chegam à decisão, considerando todos os cenários avaliados, risco e tudo mais. O Copom decidiu então manter a taxa de juros em 13,75, né, na última reunião aí, e é compatível com a convergência da inflação e tudo mais, o cenário econômico. Eles comentam tudo bonitinho agora, né? E fala que eles estão avaliando aí os cenários e tudo mais para eventualmente acabar reduzindo a taxa de juros quando for mais pertinente. Então, assim, basicamente não tem muita coisa de novidade aqui. Eles seguem a mesma linha que eles vinham falando antes,
que pode mudar é a palavra, né? Então, o que mais a gente tem que ficar de olho é o quê? É no arcabouço fiscal e na inflação e, eventualmente, também no cenário internacional, né? Mas é basicamente isso. Não tem muito segredo. Então, é por isso que eu comprei tantas ações naquelas quedas lá que nós tivemos, porque realmente eu acho que nós estamos próximo do fundo. Pode cair mais? Pode, mas a gente está muito barato, tem muita ação que está muito descontada. É lógico que no curto prazo não adianta a gente ficar falando muito para onde a bolsa vai, mas vamos brincar aqui, só de uma brincadeira. Você acha que a bolsa no fim do ano ela vai para 80 mil, talvez com fiasco aqui do arcabouço fiscal, ou você acha que ela vai para 120 mil com um resultado interessante aqui do arcabouço fiscal, alguma coisa do tipo que vá fazer subir? Bom, como eu sou um pouco aqui mais sempre pensando no otimismo, eu acho que tá mais para 120 do que para 80, mas eu tô achando que vai ficar no meio termo ali, tá? Vai ficar bem próximo aqui dos 100, 100 e pouquinhos, na minha opinião, mas eu sei que no longo prazo vai subir, isso é que importa. Mas de brincadeira aqui, eu vou falar 120 mil ao invés de 80. Comenta aí, 120 ou 80? Um abraço, até o próximo, valeu.